Gente, para quem não sabe, hoje é Dia Nacional dos Surdos. E esse é um assunto que a gente vai falar hoje com a Sabrina Teixeira e com a Andréia Bachega. Venham para cá, a Andréia é fonoaudióloga. E por que será que a Sabrina está falando sobre isso? Bom dia! Seja bem-vinda, Andréia. Senta ali na poltrona, por favor. Então, Sá, me conte. Vou começar com a Sabrina, porque a gente que conhece a Sabrina, né, de longa data sabe, mas nem todo mundo sabe, né, Sá? Porque o que você tem a ver com surdez? Eu sou surda. Acho que é a primeira vez que eu fico nervosa falando aqui, gente, de verdade. Eu não nasci surda, Paty. Eu fui diagnosticada com uma surdez severa aos 22 anos de idade. E como é que você foi notando? Eu não percebi. É uma coisa muito silenciosa. A minha audição foi diminuindo aos poucos, a ponto de eu não sentir falta dela. E as pessoas que estavam ao meu redor, que conviviam comigo, começaram a falar, tipo, achar que eu era antipática. Porque eu não respondia, porque a pessoa falava comigo, eu não respondia. E naquela época, né, nem tinha celular, WhatsApp, Instagram, pra gente estar lá distraída e falar que estava pensando em outra coisa e não estava prestando atenção. E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, as pessoas estão falando que eu não estou ouvindo. Daí minha mãe falou, vai fazer uma lavagem no ouvido quando você era pequena. Eu levava você sempre para fazer, né? Às vezes, porque fica com cera dura, às vezes seu ouvido está entupido. Eu fui feliz, alegre e contente fazer a lavagem, achando que eu ia voltar a ouvir. E quando eu cheguei lá, a mulher olhou meu ouvido e falou, não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Ela falou, não tem nada. Vamos fazer um exame. Daí fui fazer uma audiometria. Aí ela falou, olha, você tem uma perda auditiva moderada severa. Eu falei, como assim? Ela falou, você é surda. Eu saí de lá desesperada. Liguei pro meu pai chorando. Falei, pai, eu sou surda. Sou surda. E na época foi muito difícil aceitar. A gente até quis trazer a Sabrina aqui para falar sobre esse assunto justamente nesse dia, né, nessa data, para mostrar, assim, a Sabrina tem uma vida normal, ela é dona de um salão de beleza, ou seja, isso não impede, né, Andréia, da pessoa seguir uma vida normal. Você que acompanha a Sabrina como fonoaudióloga, é possível, né, esse é um belo exemplo da gente desmistificar muito a surdez também, né? Sim. A Sabrina, eu falo que ela é um exemplo toda vez que eu pego uma paciente, assim, que acabou de receber o diagnóstico, ele é mais jovem e acha assim que é o fim do mundo, né? Eu gosto de dar o exemplo dela, eu já passo o Instagram dela para a pessoa ver que é possível você ter uma vida normal, com uma boa adaptação de aparelho auditivo, hoje implante coclear. Então, assim, a tecnologia hoje, ela está muito a nosso favor, né? Então, antigamente, realmente, as pessoas não sabiam nem o que fazer. Que nem ela saiu do consultório e às vezes o diagnóstico é naquele sopetão, né? E agora, o que eu vou fazer? Hoje, com as redes sociais também, a pessoa coloca na internet, já começa a ter uma ideia do que ela vai fazer, né? Mas a Sabrina, assim, eu costumo dizer que é um exemplo de superação, né? Qual foi a causa dessa perda auditiva dela? A Sabrina, ela tem uma doença chamada otosclerose. A gente conhece, assim, muitas pessoas conhecem a osteoporose, né? Que seria uma degeneração, um desgaste ósseo. A otosclerose é o contrário, é um enrijecimento da cadeia ossicular. Então, ela não tem movimento, ela não consegue se movimentar para mandar o estímulo necessário para que ela tenha uma boa audição. Né? Então, a Sabrina, ela tem uma perda severa já. Sem o aparelho, realmente ela não tem compreensão e ninguém fala, né? Que ela tem uma perda auditiva, até porque os aparelhos hoje também são bem discretos. Essa doença é comum? Qual é o percentual da população que tem? Olha, ou no caso da surdez em geral? Ela tem mais probabilidade de dar em mulheres, na faixa etária de 35, 40 anos e em diante, né? Mas, às vezes, um pouquinho antes. Então, qualquer sinal de alerta, igual ela comentou ali, vamos fazer uma lavagem. A maioria das pessoas acham que é uma cerinha, né? É algo ali obstruindo o canal. Então, a gente sempre orienta, percebeu qualquer coisa, vá procurar um profissional para tirar essa dúvida, né? Porque o quanto antes você tem o diagnóstico, melhor o teu resultado.
A Sabrina até usa o aparelhinho, né, Sá? Quando ela tira para lavar o cabelo lá no salão, a gente brinca. Ah, agora pode falar mal da Sabrina que ela não vai ouvir, apesar que ela faz a leitura labial, né? Você pode mostrar o seu aparelhinho, assim, só pra gente ver o quanto ele é discreto? Olha só, gente, eu não sei se ela tá ouvindo alguma coisa agora. Porque eu tô com esse aqui. Mas ele é pequenininho, quer dizer, às vezes a pessoa tem dificuldade de aceitação, de autoaceitação, porque acha que, sei lá, vai ficar uma coisa agressiva. Você passou por essa fase? Passei, Paty, principalmente pela questão de ser mulher. Na época, eu não pensava nem no aparelho, se ele ia aparecer ou não. Eu imaginava que eu ia usar aquele negócio gigante, assim, sabe? E eu tentei, eu fiz 2 cirurgias corretivas para autoesclerose. Meu corpo não aceitou a prótese, né? Que é como se fosse um grãozinho de arroz que é colocado no lugar do martelinho, né? Do ossinho. É aqui atrás? André? Não, é dentro do canal auditivo mesmo. E eu fiz 2 vezes e as 2 vezes a prótese sai do lugar e aí agora eu preciso de aparelho. E uma das coisas que é mais importante nisso, eu falo que é um acompanhamento correto. Porque eu sofri muito até eu encontrar a Andréia, que ela é um anjo na minha vida. Porque muitas vezes a pessoa vê você como um cifrão. Vamos falar bem a verdade. Porque o aparelho auditivo, ele não é uma coisa barata. O SUS não fornece? O SUS fornece. Mas, assim, a gente sabe que a demanda é muito grande, então a espera também se torna grande, né? Hoje eles priorizam mais as crianças, os pacientes mais idosos, né? Mudou muito o critério. Antigamente, a gente via, assim, era mais ágil, né? Embora a prefeitura tenha realizado os mutirões, a gente tem visto agora aí nos últimos meses, né? Tem dado um resultado melhor, vamos dizer assim. Porque senão a pessoa fica sofrendo, né? A Sabrina, às vezes, a pessoa tem condições para pagar, mas quem não tem condições de pagar um aparelho, daí fica... O primeiro passo é você procurar uma ajuda, por exemplo, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho condições, então vá até um posto de saúde, né? Para você passar por um profissional, aí você vai começar os encaminhamentos, né? Aí tem toda uma burocracia aí, mas é possível você conseguir ele pelo SUS. Certo. A Sabrina, não sei se pode falar a idade, pode, né? Tão novinha. Pode. Pode. 37. Você tá com 37, você percebeu com 22, né? É sempre é um sinal de alerta? Assim, a mulher está perdendo a audição. É normal com a idade a gente perder um pouco de audição, que nem o fio de cabelo que cai. Até que ponto é normal e até que ponto é uma doença? É o seguinte, Patrícia, é bem complexo, porque assim, se a gente pensar desde a criança, então, desde que a criança nasce, é feito o teste da orelhinha hoje, né? Não é só o do pezinho, hoje a gente tem o da orelhinha. Ali a mãe já vai ter uma ideia se tem algum probleminha, se não tem, já descarta ao nascimento, né? Depois, à medida que ela cresce, a gente tem percebido também em consultório algumas mãezinhas que chegam com a criança perdida no diagnóstico. Eu recebi um paciente com diagnóstico de autismo com 4 anos e, na verdade, ele era surdo. Dá para confundir também, entendeu? né? Verdade. Sim. Então, assim, eu falo que desde pequenininho os pais têm que estar muito atentos. O que está percebendo? Está demorando muito para falar? Troca muito a fala? Está maiorzinho? Tem muita dificuldade na escola? Pergunta para a professora, né? Então, assim, são sinais que a gente vai percebendo desde pequeno. Depois de adulto, pode acontecer na terceira idade, que a gente chama de presbiacusia, uma perda pelo envelhecimento mesmo, né? Diferente da Sabrina, que é uma patologia mesmo, que não tem a ver com o envelhecimento, né? Até ela começou cedo, mas assim... Por exemplo, se eu tenho alguém na minha família com histórico de perda, é bom eu já ligar um alerta, né? Então, começar a fazer uma audiometria. Uma coisa que as pessoas não fazem é incluir o check-up auditivo no check-up anual, né? Um otorrino, isso. Porque faz exame de tudo que é coisa, menos de audição, né? E, Sá, tem alguma coisa que você sente assim que a surdez te limita ou você leva uma vida normal? Eu levo uma vida completamente normal, muito pelo contrário, eu tiro até proveito da surdez hoje. Às vezes eu brinco, né? Eu falo, meu marido tá falando demais, eu vou lá, tiro o aparelho e ele continua falando, eu não escuto nada. Ele não acredita que eu não escuto nada, mas eu realmente, sem o aparelho, eu não escuto nada.
Nada mesmo. Se eu estiver olhando para você, eu vou ler seu lábio, mas, né, não escuto nada. E, assim, praia, para mim é uma coisa que eu nunca gostei. Não sou aquela pessoa, eu amo piscina, amo praia, não. Então, assim, é uma coisa que me limitaria. Não pode molhar. Ah, tá. Né? Não pode tomar chuva, não pode colocar o aparelho com o cabelo molhado. Então tem todo um cuidado. Mas entre ficar sem ouvir e ter esse cuidado, a gente tem o cuidado, que é uma coisa que é adaptável. E, Paty, uma coisa muito legal é que quando eu descobri que eu era surda, a minha autoestima foi lá embaixo. Imagina. Eu ficava assim, meu Deus, eu não vou prender o cabelo, todo mundo vai ver, e não sei o quê. Hoje eu nem ligo mais, eu até falo, gente, ó, eu sou surda, tá? Então, se eu não responder, vocês falam mais alto. E no começo eu tinha eu ficava magoada. Eu lembro que quando eu fui conhecer a família do meu marido, tava todo mundo conversando, o que é normal com qualquer pessoa. E quem fez eu entender isso foi a Andréia. É que se tiver muita gente conversando, pode ser que eu fale com você que tem a audição perfeita e você tá prestando atenção em outra conversa, você não vai entender. E aí ele falava assim, alguém falava comigo, eu tava ouvindo outra pessoa, ela é surda, tá? Então tem que falar alto com ela. E eu ficava tão magoada, hoje eu já nem ligo. Eu falo, gente, olha, eu sou surda e eu sou surda mesmo. Tem essa questão da autoestima também, Andréia, assim, que você percebe? Com certeza. E a gente pensa assim que seria algo só dos mais jovens, né? Mas não, a gente pega ali senhorinha de 80 anos, que a primeira coisa que ela pergunta é muito grande, vai aparecer, fica feio, né? Então, assim, é algo que eles têm, se sentem incomodados. Mas a gente trabalha toda essa questão, a tecnologia, como eu falei, tá a nosso favor, né? O aparelho é tão pequenininho, né? Então isso aí hoje a gente tira de letra já. Maravilha, por isso que a gente quis dar esse grande exemplo aqui, que é a Sabrina, que está com a gente toda terça-feira. Queria agradecer, né, Sá, de você também ter exposto isso publicamente aí na televisão. E a Andréia Bachega, sempre bem-vinda aqui para falar desse tema. Eu que agradeço a oportunidade e o prazer de acompanhar a Sabrina, né? Que é um exemplo para nós lá. Obrigada, Sá. Eu que agradeço.